Olá, pessoal, dando sequência então à correção na nossa prova, né? Agora eu vou apresentar para vocês as três questões da segunda parte da prova, né? Bom, a questão 4 era relativa ao plano real, que foi o plano que, inclusive, levou à estabilização, né? Depois dos planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2 e aí o real, né? Então, o sexto plano. E ele foi dividido em várias partes. São três partes, na verdade. E era para vocês apresentar e explicar quais eram essas etapas, né? Então, a primeira parte do plano real foi chamada, né, foi de ajuste fiscal, que era justamente uma diminuição do gasto público, de se aumentou impostos, porque se vinha lá daquela discussão lá dos anos 80, mais ortodoxa, né, que aí um dos problemas da inflação era um excesso de demanda. Então, já o plano real pega essa visão, né, sobre a inflação, essa interpretação, uma das interpretações sobre a inflação. Depois disso, a segunda parte do plano real foi a criação da URV, justamente para fazer por um período, fazer uma indexação da economia para depois desindexar ela, né? Para se criar uma superindexação, ou seja, indexação diária, todos os dias era feita uma relação entre cruzeiro e o RV, né? Até que lá no dia 1º de julho de 1994 se colocou o real como a nova moeda. Então essa é a segunda parte, a criação da RV nesse processo. E a terceira, que além, claro, obviamente, tornar o real como moeda, tem duas questões muito importantes, que foi a dita âncora cambial e a âncora monetária. Então o que era a âncora monetária? Era o aumento do juro. Se aumentou o juro depois do plano real, justamente porque nos outros planos um dos problemas era que se aumentava muito o consumo, posterior ao processo de controle da inflação, porque as pessoas tendem a comprar quando se sabe o valor real da moeda. A segunda era uma âncora cambial que fazia com que havia uma paridade entre o dólar, né, a moeda internacional, e o real, de modo que o real era uma moeda forte, né, que tu poderia comprar coisas no mercado internacional justamente pensando em não se aumentar a inflação da tua moeda dentro de casa, ou seja, dentro do país. Então essas são as três partes, recapitulando: ajuste fiscal, criação da URV e aí mudança para o real, né, e criação da âncora monetária e da âncora cambial. Então isso respondia à questão de número 4, certo? Passando então agora já para os anos 2000 e para a última questão descritiva da nossa prova, que é a seguinte: a crise de 2008, decorrente da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que foi comparada à crise lá de 1929, né, uma crise muito, muito forte do capitalismo, afetou a economia mundial. No entanto, é nos anos 2000 que o Brasil passa a ter um papel de maior destaque na economia. Nesse sentido, a economia mundial. Nesse sentido, apresente ao menos 3 motivos que permitiram esse protagonismo internacional brasileiro. Destaque ainda quais foram as medidas tomadas pelo governo para o enfrentamento da crise supracitada. Ou seja, tinham duas partes dessa questão, né? Tinha a primeira, que era para falar quais os motivos do protagonismo e quais os modos de enfrentar essa crise que eu citei lá no início da questão, que foi citada no início da questão. Então, começando pelo protagonismo, né? Muita gente colocou que era a questão da inflação. A inflação, o controle da inflação, ela pode ser mais um resultado do que a própria questão do protagonismo, né? Pode-se dizer que sim, que o Brasil conseguiu crescer porque lá em 1990 enfrentou a inflação, mas nos anos 2000 está muito mais ligado que o Brasil, primeiro, consegue pagar as dívidas com o FMI, né? Que foram adquiridas lá no processo dos anos 80, nos anos 90 e até no início dos anos 2000, no final do Fernando Henrique, no final do governo FHC, foi contraída ainda uma dívida com o FMI. Então, esse é o motivo: o Brasil conseguiu saldar a sua dívida. Além disso, pôde virar credor internacional, ou seja, emprestar dinheiro internacionalmente. Os produtos brasileiros passaram a ser muito demandados no exterior, e aí a nossa maior parceira comercial ainda, que é hoje a China, né, passa
a demandar muito, e aí a soja é um produto muito importante. Não só a soja, mas também minérios, e outros países também compram minérios do Brasil. Então, há um destaque no cenário global, que faz, inclusive, que o Brasil vai sediar, depois vai ser eleito para sediar, escolhido, né, para sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo 2014. Então, todas essas questões colocaram o Brasil num cenário de destaque. Além disso, a diminuição recorde da desigualdade e da pobreza e da fome, os programas relacionados a combate da fome, aí entra inclusive linkando com a agricultura familiar, por exemplo, o PAA e o PNAE. Então, isso fazia com que o Brasil emergisse, né, como uma nação que estava em seu desenvolvimento, mas que estava tendo muito rápido, estava se desenvolvendo e combatendo menos problemas. Bom, quais aí a segunda parte da pergunta? Quais as medidas tomadas pelo governo para enfrentamento da crise de 2008? Lembrando, 2008 houve uma crise muito importante e o Brasil estava justamente no meio dessa ebulição, né? Esse aumento do seu destaque. E aí é a questão que a gente debateu um pouco, é que o primeiro governo Lula se diferencia do segundo governo. Enquanto o primeiro era muito mais relacionado a um controle das questões macroeconômicas, um controle mais ortodoxo das questões macroeconômicas, tal como foi feito no segundo governo do Fernando Henrique, né? Dado que há uma situação de crise, há uma mudança, e não foi só o Brasil que fez isso, outros países fizeram isso, há uma mudança em como comandar a economia, que é uma política anticíclica. E aí o que o Brasil faz? É tentar aumentar o consumo para que a sua economia não entre em depressão. De alguma forma também, nos Estados Unidos também se fez isso. Quando o Obama mandou, por exemplo, aumentou a emissão de moeda justamente para fazer a economia circular, porque essa é uma das ferramentas de combate a uma crise, né, do porte que foi a crise de 2008. Então, é isso que deveria ser destacado. Era uma política anticíclica que fomentou o consumo, e aí a gente lembra, o EPI foi diminuído, a taxa de juros tentou diminuir, justamente para fomentar e para enfrentar essa crise que, como eu disse no início da resposta à questão, foi uma crise muito importante, muito severa, comparada à crise de 1929. Passando para a última questão, que era de verdadeiro e falso, né? E a primeira questão, ela é falsa, embora a primeira parte ela seja verdadeira, que é o Brasil, a partir de 1930, fomenta a industrialização, mas a segunda quando fala em vocação agrícola exportadora, era justamente isso que era combatido pelo modelo nacional desenvolvimentista. Era que o centro deveria ser a indústria. Não que a agricultura não fosse importante, ela era importante, mas o centro é a indústria, não é a vocação agrícola. O Brasil não tem uma vocação agrícola. Tentavam discutir esses caras que estavam relacionados ao modelo nacional desenvolvimentista. Então, por isso que ela é falsa. A B é verdadeira, né? O governo JK, com seu slogan 50 anos em 5, promoveu o plano de metas, qual era considerado em 4 áreas prioritárias: investimento em infraestrutura, aumento da produção de bens de capital, produção de bens duráveis e estímulo à produção de alimentos. Então, sim, esses eram tanto o slogan do governo como o plano de metas que foi promovido pelo governo JK. A C também era verdadeira, né, que o plano trienal foi lançado quando João Goulart chega ao poder, que, lembrando, ele era vice do Jânio Quadros, que renunciou. Foi elaborado por Celso Furtado, sim, exatamente, pelo Celso Furtado, que a gente estudou no início da disciplina, que era ministro do Planejamento na época. E aí tinha aquelas medidas de curto e longo prazo que, lembrando, a gente discutiu, não agradava a ninguém, né? Que enquanto as de curto prazo eram ligadas a arroxo salarial, a uma ligação maior com aquela discussão de abertura ao capital estrangeiro, a segunda era muito mais nacionalista, muito mais também relacionada aos setores de esquerda, e tinha reforma agrária relacionada à reforma universitária, e eram reformas de longo prazo. Então era verdadeira também. A D relação ao Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, né, que promoveu, dentre outras coisas, o ajuste fiscal, tributário, quadro de gasto, expansão da cobrança de tributos e a expansão da cobrança de tributos de forma regressiva. Ela é verdadeira.
E o arrojo salarial foi promovido, né, muito fortemente promovido, inclusive só pôde ser promovido porque não existiam sindicatos, não dava para protestar, enfim, toda essa questão relacionada a um governo militar. Aí, ela é falsa, né, porque ela diz assim, o milagre econômico brasileiro do final da década de 1960 e início da década de 1970, que é o período do milagre verdadeiramente, não se deve a aspectos externos como a disponibilidade de liquidez externa. Então a primeira parte da pergunta também está certa, mas a segunda está errada, porque se deveu sim a aspectos externos, porque houve nos anos 70 também um aumento da demanda por produtos brasileiros, né? E também uma liquidez muito forte. Lembrando, voltando ao que a gente discutiu na parte descritiva, né? Os próprios petrodólares antes também tinham uma liquidez muito forte. Os Estados Unidos eram um parceiro do Brasil, né? Financiando o desenvolvimento brasileiro. Então, ela é falsa porque se deve sim a aspectos externos, como a disponibilidade de liquidez externa e o próprio comércio mundial, que estava aquecido nesse período. A F, né, ela é verdadeira. Em 1973, países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, em retaliação ao apoio estadunidense a Israel, aumenta o preço do petróleo, resultando no que se convencionou chamar de primeiro choque do petróleo. Sim, é verdadeira. E a G é falsa, que diz o seguinte, durante os anos 1980, no momento em que a inflação passa a ser uma das maiores preocupações para a economia brasileira, haviam apenas duas interpretações sobre os motivos da inflação. Não eram apenas duas, eram três, pelo menos três interpretações. Há quem diga que eram quatro, então eram pelo menos três. A heterodoxa, então aqui já coloca a questão como falsa, né? Nisso que eu acabei de ler. A heterodoxa e a ortodoxa. Não, era a heterodoxa, a ortodoxa é aquela que era do pacto social. A chamada interpretação heterodoxa, formulada por economistas do MDB, destacava que o grande problema da inflação era relacionado ao excesso da demanda. Então aqui está tudo errado. Primeiro, porque a heterodoxa não era do MDB, e sim o pacto social era do MDB, e a heterodoxa também não via que era um excesso de demanda. Justamente ela combatia isso. A heterodoxa dizia que não, o problema da inflação é inercial. Então, por isso que ela é falsa. A H está errada, por causa que a ordem dos planos está bem, só está certa o plano real, né, o início e o final, porque a gente teve plano cruzado, plano verão, aliás, essa a ordem está colocada, mas a ordem certa é o plano cruzado, depois disso veio o plano Bresser, aí veio o plano verão, aí veio o plano Collor 1 e 2, né, que foram dois, e por fim o plano real. Então a ordem está totalmente errada. E as duas últimas são verdadeiras, né, que é em 1979, no mesmo ano que Fernando Collor de Mello é eleito pelo voto direto presidente do Brasil, são desenvolvidos e apresentados por economistas liberais o consenso de Washington e o plano Bragg. Influenciado por esses, Collor põe em prática, a partir de 1990, o Plano Nacional de Desestatização. Sim, é verdadeira. E a última, né, relacionada ao segundo governo Fernando Henrique, que foram as reformas realizadas, né, que foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o estabelecimento de meta da inflação e a criação de agências reguladoras. Essas são algumas, né, dos feitos desse segundo governo FHC. Bom, pessoal, esse vídeo, então, não tão grande, né, era para corrigir a prova, justamente como eu disse no início, para que aqueles que precisam fazer o exame ainda tenham mais uma forma de estudar, né, e que possam, enfim, ir bem nesse exame final e ter sucesso na disciplina de economia brasileira. Então, por fim, eu gostaria de agradecer vocês, né, por ter acompanhado a disciplina até o final. Para mim, foi muito bom, aprendi muito com vocês, né, e espero ter contribuído de alguma forma também com a formação de vocês, né. Então, espero que ainda nos vemos numa próxima, quem sabe, ou nesses caminhos aí da vida profissional minha e de vocês, tá bom? Um forte abraço e até mais.